Saudações, pessoal. Canal Informar Direito no ar. Eu sou o professor Paulo Thiago Fernandes Dias, doutor em Direito e mestre em Ciências Criminais, e pretendo trazer algumas informações para vocês sobre esse debate que é muito interessante acerca do que seria um crime político e na sua distinção para um crime contra a pessoa, especialmente um crime contra a vida, e quando esse crime é motivado por questões de intolerância político-partidária. São situações diferentes? Sim, tá? E desde já é interessante a gente deixar bem assim de plano, né, de cara para quem está assistindo, que não tenho a pretensão aqui de resolver determinado caso que está sendo debatido. Eu vou até mostrar que há um caso de pano de fundo, mas apenas para explorar a discussão em si, não no sentido de querer debater e dizer, olha, eu tenho elementos de informação suficientes, eu estou por dentro dos autos, não é o caso, tá? Não quero também dizer se fulano errou, fulano acertou. E também eu vi uma crítica muito interessante com algumas pessoas que não são muito da área do direito, falam, mas essa argumentação legalista, ou então positivista, que eu vi alguns falando no sentido de desmerecerem o trabalho de outras pessoas que estavam fazendo esse alerta. Gente, justamente quando se abandonou o respeito ao que está escrito, é que nós tivemos o surgimento desses movimentos autoritários, como, por exemplo, a própria Lava Jato. Vejam o caos que foi feito quando alguns autoritários de plantão sequer respeitavam o que dizia a Constituição. Ou seja, o que passou-se a colocar em prática como trânsito em julgado não era o mesmo que constava da Constituição. E em matéria penal, nós temos que observar o princípio da legalidade. Nós não podemos, por exemplo, em nome de um posicionamento que nós temos, que isso acaba sendo, isso pode ser flutuante, né? A gente fica adotando entendimentos diferentes. Tá? Basta ver, por exemplo, o que foi o próprio regime nazista, né? Quando você não tinha esse respeito ao positivismo e passava-se a dar interpretações casuísticas acerca do que era ou não crime. Então, passava-se, né, por cima de toda uma construção. E é por isso que é um equívoco e uma falta até mesmo para algumas pessoas, é desconhecimento, para outras é desonestidade intelectual. Você alegar que toda aquela desordem, todo aquele caos, né, toda aquela ruína civilizacional do nazismo aconteceu porque eles seguiram o positivismo à risca. Isso não é, né, depois podem até ler o livro do Rodrigo Valadão. Eu tive acesso a pequenas partes dele, mas já ouvi alguns podcasts em que ele participou também e outros trabalhos, né? Até mesmo no meu livro eu cito algumas conferências e obras que eu tive acesso sobre essa grande falácia, tá bom? Mas voltando aqui à nossa abordagem, eu queria só dizer que é o pano de fundo e desde já lamentar a situação envolvendo o Marcelo, né? Ele foi vítima de um crime quando festejava seu aniversário. Não tenho muito mais informações do que isso, né? E pelo que se foi até então divulgado, ele teria se envolvido, alguém teria invadido, né, a festa com uma com uma intenção de justamente matar o Marcelo, porque o Marcelo não compartilhava da mesma ideologia político-partidária. Nem vou mencionar aqui, justamente para não estragar o meu humor, né, e também o próprio vídeo. Né? Eu não quero que toda essa coisa podre, né, que está no poder desde 2018, eu não quero que essa coisa odienta ela fique associada ao meu nome, tá? Então, eu vou me ater somente aos aspectos jurídicos, porque é justamente para isso que eu criei o canal, tá? Durante a coletiva de imprensa, que foi muito rápida, né, a investigação feita pela então delegada de polícia, ela disse que não havia crime de ódio, né? Não havia crime político. E na forma como ela se expressou, toda uma situação de debates, né, ocorreu nas redes sociais. O interessante mencionar aqui que no relatório que ela apresentou, ou pelo menos no indiciamento, né, do assassino, né, ou do responsável ou do suposto responsável pela morte do Marcelo, ela capitulou o fato como
homicídio qualificado em razão do motivo torpe. Então, vamos entender um pouquinho, tá? Por que que não há um crime político nos termos do Código Penal? Isso é interessante que a gente tenha compreensão de como isso é trabalhado. Eu não quero dizer que a delegada está certa, que os investigadores estão errados, não estou entrando nesse mérito, tá? Mas eu quero que vocês entendam um pouquinho dessa sistemática jurídica, como ainda tem muita água para passar por baixo da ponte. Primeiro, acerca do inquérito policial. O inquérito policial é um procedimento administrativo. Ele não é um instrumento por meio do qual o Estado investigação, o Estado policial, ele tem a pretensão de ouvir todas ou de percorrer todos os caminhos necessários para a elucidação de determinados fatos. Seria interessante, até por uma questão de que o Estado policial ele não se mostre apenas focado na pretensão acusatória que ainda vai ser exercida pelo Ministério Público futuramente. No caso do inquérito policial, que é conduzido é presidido por uma pessoa que passou num concurso para o cargo de delegado, você tem aqui um órgão de segurança pública conduzindo essa investigação. E aí é onde a gente diz, né, que a abordagem é unilateral, porque geralmente ele segue uma perspectiva única de encontro de uma suposta versão que venha a confirmar se houve um homicídio, se houve um roubo, de que forma esse homicídio ou esse crime contra o patrimônio foi praticado assim assado. É por isso que há toda uma justificável discussão e debate no campo da advocacia e da defensoria pública acerca da instituição da atuação da investigação defensiva. Porque muitas vezes você vê uma atuação por parte da autoridade policial apenas voltada para responsabilizar penalmente alguém. E aí, quando você exclui algumas perspectivas, você acaba tendo uma abordagem, uma leitura limitada no que diz respeito ao conhecimento e também se o fato aconteceu ou não. Isso é um problema que nós temos e de fato há uma dificuldade muito grande no sentido de romper com essa sistemática. O processo, portanto, o inquérito policial ele não é obrigatório, tá? Ele é uma peça de investigação dispensável. Se o Ministério Público tiver outros elementos de informação, por meio de uma investigação que ele próprio venha conduzir, ou então por meio de um procedimento administrativo feito por um outro órgão, uma sindicância, etc., se ele conseguir elementos de informações suficientes que apontem a autoria de alguém e a prova da materialidade, ele pode oferecer denúncia sem que esse inquérito seja obrigatório. Então, isso é interessante para dizer o seguinte: o que a delegada falou não vincula o que vai acontecer daqui para frente em termos de processo. Tá? Eu posso estar equivocado, mas parece que o Ministério Público já ofereceu denúncia. Então, aí quem quiser depois acompanhar, aqui no nosso catálogo de vídeos, eu tenho uma live, né, em que eu falei sobre a primeira fase do procedimento do júri. É aquela fase que vai ser aberta, vai ser deflagrada com o recebimento da denúncia. E aí você vai ter todo um percurso, toda uma fase de produção probatória com respeito ao contraditório, à ampla defesa, em que você vai ter esse jogo processual devidamente instalado e respeitado. Então, o mais importante agora é saber, com o tempo, como ou se o acusado será pronunciado. E essa pronúncia fará justamente o quê? Ela fará com que você tenha a definição da pretensão acusatória para a fase seguinte, que ocorre perante o conselho de sentença, porque é um processo que está sendo conduzido e julgado pelo tribunal do júri. Então, significa dizer que o que a delegada falou, ou fosse um delegado, não tem peso para fins de vinculação ao exercício da denúncia pelo Ministério Público, ao recebimento da denúncia pelo juiz e até mesmo a tudo aquilo que vai ser demonstrado agora nessa primeira fase para fins de pronunciamento, impronunciamento, desclassificação ou absolvição. Tudo bem? Então tem muita coisa para acontecer ainda. E também o inquérito é um procedimento escrito por ser talvez assim uma das coisas que nós devêssemos trabalhar melhor,
voltado mais para a oralidade, né, da produção dos atos ali coletados. Então seria uma breve exposição, tá? A gente pode discordar do posicionamento ou até mesmo da forma como foi feita a entrevista por parte da delegada, né, da titular da investigação, mas entendendo também que a fala dela não vai, de certa maneira, fechar a questão e que nós podemos ter um pouco mais de calma, tá? Diante dessas situações aqui. Crime político. Tá? O conceito de crime político não é dos mais fáceis de ser dado. Então, especialmente porque você tem várias discussões sobre isso. A própria lei de anistia traz mais debate do que consenso. Depois você teve a Lei de Segurança Nacional. Antes você tinha a Lei de Segurança Nacional, que foi ainda aprovada durante a ditadura civil-militar, que se encerrou no meio dos anos 80. E durante a vigência dessa lei, você tinha que crime político, geralmente ele era aquele voltado a lesionar, a danificar, a comprometer determinado bem jurídico, que se revestia, né, que se caracterizava pela ofensa ao Estado de Direito, pela ofensa às instituições democráticas. Tá? Então, a ideia do crime político era justamente que esse ato fosse voltado contra instituições, ou até mesmo contra pessoas, desde que a finalidade final fosse o comprometimento das instituições e, portanto, do Estado democrático. Só que a Lei de Segurança Nacional, que era horrível, tá? Especialmente no que dizia respeito ao conceito de terrorismo que ela não dava. Por que ela não dava? Porque ela trazia termos genéricos demais. Então ela continha uma abertura semântica que permitia interpretações diversas. Essa lei foi revogada em 2021. E, a partir da revogação dessa lei, o Código Penal passou a conter o 12º título, que é justamente o dos crimes contra o Estado democrático de direito. Então, se nós vamos falar de crime político, esse crime político necessariamente deve estar contido neste título 12º do Código Penal. Bom, quais são os capítulos que estão contemplados por esse título 12º? Capítulo 1º dos crimes contra a soberania nacional. Capítulo 2º dos crimes contra as instituições democráticas. Terceiro, dos crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral. E o quarto, funcionamento dos serviços essenciais. Tá? Quando o fato envolver violência à pessoa, e desde que esse crime seja destinado a comprometer, a embaraçar, a suspender, né, ou derrubar uma instituição política ligada à democracia, por exemplo, você tem aí a forma prevista no artigo 359-P. Restringir, impedir ou dificultar com o emprego de violência física, sexual ou psicológica o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão de seu sexo, raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena reclusão de 3 a 6 anos e multa, além daquela correspondente à violência. Então perceba que a pena não é consideravelmente alta, ainda que depois você venha somar aquela referente à violência. Tá? O que é interessante também notar é que aqui nós estamos, neste capítulo do título 12º, falando dos crimes que embaraçam o processo eleitoral. Então, não é ainda o momento. Nós ainda não estamos no processo eleitoral. Logo, fica difícil nós, em situações de crimes que vêm acontecer neste atual momento, né, eu estou falando, estou gravando esse vídeo no final de julho de 2022, portanto, ainda não estamos diante do processo eleitoral. Talvez isso ficasse melhor encaixado, né, a norma penal se fosse praticada ali durante o exercício do voto, né, do sufrágio, aquela coisa toda. Agora, quando você vai analisar os crimes contra a vida, você tem aqui, eu pulei uma página, eu queria assim, os crimes contra a pessoa, eles se dividem em vários capítulos também. Tá? O título 1, o primeiro do Código Penal, ele é dos crimes contra a pessoa. E aí você tem capítulo 1º,
vida, ou seja, todos os crimes que são dolosos praticados contra dolosos ou culposos praticados contra a vida. Capítulo 2º, lesões corporais. E aí você tem uma sequência de crimes que são voltados ao quê? A comprometer bens jurídicos ligados à pessoa. Então significa dizer que o ato executório, a conduta, ela vai causar prejuízo a uma pessoa determinada ou determinável. Então nós saímos do debate que estávamos travando. Quando nós falamos necessariamente lá, nos crimes políticos ou contra o Estado Democrático de Direito, de ofensa a instituições democráticas. Aqui nós falamos de pessoa. E quando nós analisamos, por exemplo, o crime de homicídio, você tem na forma básica dele, que é o crime de matar alguém. Fora das hipóteses, né, de exclusão de licitude, etc., você tem reclusão de 6 a 20 anos, ou seja, já é uma pena bem maior em relação à mencionada ali nos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então aqui você já tem uma forma de responsabilização e também, eventualmente, de punição muito mais considerável. Por exemplo, quando eu estiver falando de crime contra a pessoa e o bem jurídico for vida, se esse crime for doloso, automaticamente nós já estamos falando de um crime que será julgado perante o tribunal do júri. Fosse lá nos crimes contra o Estado Democrático de Direito, nós estaremos falando de um crime que será julgado por uma pessoa que passou no concurso de provas e títulos, portanto, ela é juíza ou juiz de carreira, e aí essa pessoa será responsável pelo julgamento. Aqui nós estamos falando de um crime que será julgado pelo tribunal do júri. E aí você tem as formas mais graves de homicídio. Eu resumi aqui para o vídeo não ficar muito grande. Homicídio qualificado. O homicídio pode se tornar qualificado, portanto, você vai ter um aumento da pena mínima e o aumento da pena máxima em abstrato, se o meio ou o modo de execução justificar essa qualificação, ou se o motivo, ou seja, a razão de você matar alguém, justificar também esse tratamento penal mais grave. E o que nós temos aqui em relação ao homicídio qualificado? Essa pena de reclusão de 6 a 20 anos vai passar para 12 a 30 anos, quando, por exemplo, nós tivermos no inciso 1º a pessoa que mata por meio de ganância, ou seja, em busca de um favorecimento econômico, financeiro, ou por qualquer outro motivo torpe. Quando você tem esse tipo de técnica legislativa aqui empregada, significa dizer que a lei penal não vai elencar todas as situações definidas como torpes. Então, nós vamos levar isso para o Poder Judiciário e nós vamos tentar demonstrar que aquele fato praticado naquelas condições se qualifica ou se classifica como torpe. E aí, em razão da sua torpeza, justifica-se essa pena mais elevada. Tá? E também você tem a discussão acerca do inciso 2º, o motivo fútil, ou seja, quando você questiona se seria razoável você banalizar o bem jurídico vida em nome de algo tão banal. Eu posso trazer alguns exemplos aqui. O sujeito que mata o outro, vamos imaginar aqui, por conta de uma intolerância relacionada ao clubismo futebolístico, as famosas discussões por conta de um acidente de trânsito, coisas do tipo. E aí, em relação mais ou menos à intolerância político-partidária, você tem quem defenda se trate de uma torpeza do agente, enquanto que há também aqueles que entendam que seria uma futilidade. Poxa, faz parte da democracia você conviver com pensamentos diferentes, se conviver com ideais diferentes. Então, como que eu posso sacrificar o bem jurídico mais importante de alguém em nome da minha ideologia político-partidária? Então, a partir do momento que eu exerço uma intolerância e mato pessoas por conta da minha intolerância, há quem entenda que eu estaria ou agindo com torpeza ou agindo com futilidade em relação ao motivo que eu coloco maior em relação ao valor que eu deveria dar ao bem jurídico vida. O que é interessante também. Caso alguém seja denunciada e efetivamente processada, né, por uma situação envolvendo homicídio qualificado, essa pessoa automaticamente está
sendo denunciado por um crime hediondo. E isso traz consequências jurídico-penais muito mais severas do que aquela pessoa que não está respondendo por crime hediondo. Tá? Então, ainda que você possa discutir eventualmente a forma como se deu aquela entrevista, é interessante dizer que talvez, olhando assim muito superficialmente, muito por fora, a situação envolvendo a morte do Marcelo e de outras pessoas que esperamos que não aconteça, né? Mas em que algo se apresente com essa forma, né? Se qualifica mais como homicídio qualificado. E aí fica o debate se motivo torpe ou fútil. Eu particularmente, talvez sou levado a entender que há uma torpeza, né? Envolvida aí, é realmente algo inaceitável, algo reprovável e amplamente inaceitável quando você está diante de um que deveria ser algo natural em qualquer país minimamente civilizado. Espero muito que a gente consiga, sim, sair dessa situação em breve e possamos discutir, conversar. Tá? Assim que a gente tem que apelar para a violência e respeitar também, né? Respeitar o posicionamento do outro. Tá? E quem sabe a gente consiga banir a extrema-direita de alguma maneira da nossa rotina. Bom, pessoal, era isso. Espero que o vídeo tenha sido satisfatório. E caso você tenha gostado, por favor, compartilhe e faça com que ele chegue aí a outras pessoas. Eu estou usando um novo recurso aqui, tá? Estou tentando cada vez mais melhorar a minha forma de abordagem. Caso vocês tenham preferido assim, vocês, por favor, comentem aí. Caso eu não tenham gostado, me digam, que aí eu volto a usar, por exemplo, outro software que eu usava para gravar aqui as minhas falas, tá? Fiquem conosco aqui no Informar Direito e aquele abraço.